Temos lá em contato com o Eduardo Liens na Rádio Agerte, porque desafios para melhorar a educação são múltiplos e não são simples. É um especialista, né? CEO da HUB Transforma RS e ex-secretário de Educação, o Ronaldo. Ele falou na Associação Comercial de Porto Alegre que os desafios para melhorar a educação são muitos e complexos, né? E ele estima que os prejuízos causados pela pandemia na educação deverão levar algum tempo para serem recuperados. Vamos à informação com Eduardo Liens. Os desafios da educação para o século XXI foram debatidos no Minupoa da Associação Comercial de Porto Alegre. Um dos palestrantes foi o CEO do Hub Transforma RS, Ronald Kumenauer, ex-secretário de Educação. Ele disse quais são esses desafios. Olha, os desafios da educação são múltiplos, né? E acho que definitivamente a gente precisa parar de achar que são coisas simples a serem resolvidas, né? Primeiro de tudo, que a sociedade precisa entender que é responsável também pelos desafios da educação e não achar que o governo do estado ou um governo municipal, ou o governo que for, o partido que for, vai resolver esses nossos problemas. Segundo ponto, a educação tem que ser colocada como uma base para desenvolvimento, independente de qual projeto, se é no agronegócio, se é na indústria, se é no comércio, se é um município, se é o estado, se é o país, a gente precisa colocar a educação como base para o desenvolvimento, é uma condição sine qua non para poder se desenvolver sobre qualquer aspecto. Terceiro ponto, que também nós deixamos muito nas últimas décadas para trás, é uma educação mais baseada em evidências, né? A gente tem que parar com achar que tal coisa pode dar certo, ou vamos testar e vamos fazer de novo. O mundo hoje não permite mais isso, né? As mudanças são muito rápidas, a cada 3, 4 anos, quando não menos do que isso, as coisas mudam radicalmente e essa adaptação precisa ser muito em cima daquilo que a gente percebe e para isso a gente precisa medir, precisa ter essas evidências. Um quarto aspecto, um quarto eixo importante também é a questão da educação no sentido de formação de professores, da formação continuada e principalmente de entendimento de que isso é absolutamente necessário, né? Aquela questão de se fazer uma faculdade, de terminar isso e achar que aí vai ter uma vida profissional pela frente ensinando, não tem nenhuma condição mais, isso ainda é algo um pouco trabalhado no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, mas no Rio Grande do Sul em particular também. Um outro aspecto importante também, aí sem uma questão de priorização, é a governança e a gestão, né? O Rio Grande do Sul não atualiza algumas leis, como por exemplo a Lei de Diretrizes do Ensino desde 1969, então são 50 anos. O processo para se fazer uma reforma de escola, para se abrir uma nova escola, tudo isso está muito atrasado, né? Está muito defasado. Então tem algumas coisas que é processo interno administrativo, mas tem coisas que precisam ser atualizadas aí, inclusive com as ações do executivo e do legislativo, né? Também os ambientes, né? Um sexto eixo importante, né? Além da questão da escola física, do telhado, do muro, de todas essas questões físicas aí que tanto se fala diariamente quase na imprensa, também temos que ter uma atualização tecnológica, né? O ambiente onde os alunos vão aprender está muito defasado. E um sétimo aspecto é a educação profissional, né? O Brasil optou há alguns anos de que era melhor todo mundo ter curso superior, investiu nisso. Isso não foi uma solução que deu grandes resultados, né? O que a gente vem gerando de oportunidades é muito abaixo da necessidade. E quando tu fala em educação profissional, lembra de países que revolucionaram com isso, principalmente países europeus. Então o ensino médio com profissionalização ou uma profissionalização após o ensino médio é absolutamente necessário. Nesse conjunto de questões, eu acredito que a gente possa daí melhorar muito, mas entender que essa responsabilidade não é uma responsabilidade isolada de governo e sim da sociedade como um todo. Os municípios e as escolas privadas no Rio Grande do Sul, como elas estão desempenhando o seu papel? Olha, os municípios têm alguns que têm destaque, né, na rede municipal. Posso citar Passo Fundo, posso citar Novo Hamburgo, que há pouco tempo teve uma escola premiada, também Encantado no Vale do Taquari, que vem fazendo um bom trabalho. Tem alguns municípios que trabalham muito bem. O estado do Rio Grande do Sul vem passando por mudanças, eu entendo que são importantes nesse aspecto, mas mesmo que a gente fale da educação privada, quando a gente pega, por exemplo, o ranking das 100 melhores escolas do Brasil, não
não tem nenhuma escola do Rio Grande do Sul. Aliás, tem uma que é uma escola cívica, né, de militar, né, pública militar. Então, assim, a gente às vezes se ilude achando que botar o filho, botar o neto, botar o sobrinho numa escola privada, todos os nossos problemas estão resolvidos. Não, o problema da educação é um problema estrutural, né? Se a educação pública vai mal, a educação como um todo vai também, até porque 80% dos alunos estudam em escolas públicas. Então, mesmo um empresário, uma atividade qualquer que vai contratar 10 pessoas, muito provavelmente 8 daquelas 10 pessoas são oriundas da educação pública, né? Então, nós precisamos levar isso na seriedade necessária e não achar que algumas balas de prata, como vamos pagar melhor professor, vai resolver, vamos reformar a escola, vai resolver. Não, é isto e muito mais, né? É isto também. E o desempenho das escolas militares, como o senhor vê? Olha, elas têm bons resultados, mas é um processo muito restrito, né? Mesmo de outras questões que eu considero importante, por exemplo, comprar vouchers, né, em escolas privadas e colocar alunos com menos condições econômicas, ou o modelo de charter school, que aqui em Porto Alegre foi testado na gestão passada com o nome de educação comunitária. São projetos interessantes e que podem dar bons resultados, mas eles têm ainda uma função um pouco marginal, né? No universo de mais de 2 milhões de crianças e adolescentes que estão na educação básica do Rio Grande do Sul, ainda é muito pouco, né? Então a gente também tem que se preocupar nessas estruturas que já existem de melhorá-las. Quanto tempo vamos levar ainda para recuperar os prejuízos causados pela pandemia na educação? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acredito assim que menos de 5 a 10 anos dificilmente a gente recupera, mas a gente tem que começar isso. Eu acredito que a gente já começou porque há um entendimento em relação a isso, né? Mas essa participação da sociedade como um todo, de anexando projetos como o Pacto pela Educação, como o Pacto Alegre, iniciativas do Instituto Caldeira, a Assembleia agora que priorizou a educação também no mandato de 2023, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, que o governador reeleito colocou a educação como prioridade. Esse conjunto de ações junto com a sociedade, eu acredito que a gente possa ter em breve melhores resultados, melhores indicadores, mais favoráveis e principalmente o mais importante de tudo, né? Que os alunos aprendam. Ouvimos o CEO do Hub Transforma RS, Ronald Krumenauer. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas informações e a oportunidade. Nós ouvimos aí Ronald Krumenauer, que trouxe esses detalhes com relação à preocupação na questão da educação, né? Uma vez que isso, todo mundo tem essa visão, né? Dessa questão, mas não se tem assim muito claro como vai ser resolvido esta questão, né? Então é muito trabalho que vai ter pela frente nessa questão da educação. Segundo ele colocou, os desafios para melhorar a educação são muitos e complexos. 9h40, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que está junto com você em nome